Cemitérios já carregam um silêncio pesado por si só, mas quando uma câmera entra nesses lugares à noite, qualquer detalhe vira motivo para dar replay. De vultos captados entre lápides no Peru e nos Estados Unidos, a sensores de Tesla marcando presenças invisíveis, criptas vazando, achados suspeitos e até gente vivendo dentro de mausoléus. Tudo aqui foi registrado de verdade. Algumas cenas parecem sobrenaturais, outras têm explicações bem mais humanas, e nem por isso ficam menos estranhas. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Durante uma gravação noturna em um cemitério no Peru, um homem caminhava entre túmulos e cruzes com visão noturna. Aquela imagem esverdeada que já deixa tudo mais estranho do que deveria. No começo, parecia só mais uma visita a um lugar abandonado. Ele andando no escuro, chamando, esperando alguma resposta. Até que a câmera pega uma forma parada atrás de uma lápide, como se alguém estivesse olhando sem querer aparecer. Ele para, aponta a câmera e chama. Olá? Ninguém responde. Por alguns segundos, dá pra ver uma figura clara surgindo entre as estruturas do cemitério e sumindo rápido demais para entender direito o que era. Depois do susto, o próprio cinegrafista diz que viu algo espiando-o exatamente naquele ponto. A edição ainda marca a área em vermelho, tentando mostrar onde a figura apareceu, e é isso que deixa o registro tão incômodo. Não é uma cena limpa, longa, fácil de analisar. É rápida, escondida e confusa, daquele tipo que faz a pessoa voltar o vídeo várias vezes tentando decidir se viu mesmo. Na internet, muita gente falou em presença sobrenatural, mas também existe a explicação mais pé no chão. Podia ser alguém escondido ali, uma sombra ampliada pela visão noturna ou até um efeito da câmera no escuro. Ainda assim, sozinho num cemitério no Peru à noite, ver um rosto aparecer atrás de uma lápide já seria motivo suficiente para encerrar a gravação e sair andando. Pablo não apareceu naquele cemitério por curiosidade. Segundo ele, o lugar virou refúgio porque ali ninguém incomodava e porque o pai dele, Sebastião, estava enterrado bem perto. Em maio de 2025, o influenciador Henrique Grossi, do canal Clone, entrou no local para gravar e encontrou Pablo sentado dentro de uma gaveta de mausoléu, uma abertura estreita de concreto, feita para receber um túmulo. A cena já chamava atenção, mas ficou mais forte quando ele explicou que usava aquele espaço como cama e repetiu que medo de verdade ele tinha dos vivos, não de quem já se foi. Eu durmo aí, eu vivo aí. Você não sente medo não, cara? Tenho medo vivo. Quando a câmera mostra onde ele dormia, a situação pesa. Não era um quarto improvisado, era uma cavidade baixa, escura, com um cobertor velho servindo de proteção. Pablo deixa a equipe filmar, mostra o lugar e fala de tudo com uma naturalidade que incomoda. Depois ele leva o grupo até a lápide do pai e conta que perdeu Sebastião ainda criança. A fala mistura saudade, cansaço e uma tristeza antiga. A equipe tenta conversar, pergunta se ele está bem e acompanha o momento em que ele volta para dentro da gaveta para dormir. O vídeo repercutiu justamente por parecer uma lenda urbana e não uma pegadinha. Era um homem real, vivendo num lugar onde quase ninguém conseguiria passar uma noite. Um jovem foi até um cemitério na Virgínia, nos Estados Unidos, para limpar o túmulo da mãe, que tinha falecido pouco tempo antes. A cena já vinha carregada. Ele aparece de camiseta clara, ajoelhado perto da lápide, enquanto um amigo grava de longe. Só que, no meio daquele momento íntimo, surge uma coisa estranha bem perto dele. Uma silhueta pálida quase transparente chegando pelas costas, num gesto que muita gente interpretou como um abraço. O amigo percebe a figura e tenta avisar na hora, mas o rapaz diz que não sentiu nada. Ele levanta, se afasta da lápide e continua agindo normalmente, como se não tivesse visto presença nenhuma ali. Quando o vídeo caiu na internet, muita gente acreditou que aquilo era um sinal de carinho vindo do além. Só que a explicação mais provável é bem mais simples. Analistas apontaram que a aparição parece ter sido feita com edição básica, usando sobreposição de imagem e o granulado da câmera para esconder o efeito. Mesmo assim, pelo lugar, pela perda recente e pelo jeito como a cena foi gravada, dá pra entender por que tanta gente ficou mexida com esse registro.
Motoristas de Tesla começaram a usar cemitérios vazios como teste de coragem depois que vídeos assim viralizaram. A lógica era simples: entrar de carro num lugar escuro, cercado de lápides, e ver se o painel enxergava algo que ninguém via do lado de fora. E, em vários registros, era isso que acontecia. A tela mostrava pedestres em pontos onde, olhando pela janela, não parecia haver ninguém. Nesse vídeo, o carro anda devagar pelo cemitério, e o painel marca uma figura ao lado da pista. Quem está dentro aponta a lanterna, procura perto dos túmulos, tenta achar qualquer pessoa ali, mas a rua continua vazia. Aí a leitura fica mais estranha. A figura some, volta, muda de lugar e até aparece como um animal no sistema. Apesar do clima pesado, a explicação mais provável não passa pelo sobrenatural. O Tesla Vision usa as câmeras do carro para tentar entender o ambiente em tempo real. Em lugares escuros, cheios de formas parecidas, ele pode confundir lápides, vasos, estátuas baixas e reflexos com pessoas ou animais. A própria Tesla avisa que esses recursos de assistência ao motorista podem falhar e gerar alertas errados. Mesmo assim, dá para entender por que o vídeo pegou tão forte. Junta tecnologia, cemitério vazio e uma tela insistindo que tem alguém ali. É o combo perfeito para que diversas teorias se espalhem pela internet. Um homem caminhava à noite por um cemitério em Las Vegas, nos Estados Unidos, quando viu algo descendo pela parede de túmulos verticais. Era uma cena pesada. Um líquido escuro escorria pelo mármore e se juntava no chão, bem ao lado das placas e das flores deixadas pelas famílias. Pelo registro, o vazamento parecia sair de uma das gavetas do mausoléu, aqueles túmulos colocados na parede. O homem não expõe o cemitério de forma direta, mas deixa claro o incômodo. Ele comenta que poderia ser falha de ventilação, de drenagem ou do próprio caixão, e diz que pretendia avisar a administração para limpar o local. Apesar do susto, a explicação é bem mais prática do que sobrenatural. Em estruturas assim, a pressão interna pode aumentar durante o processo natural após o sepultamento. Se ela não sai como deveria, ou se a vedação falha, o líquido pode acabar aparecendo do lado de fora. O vídeo chamou atenção justamente por mostrar em plena parede do cemitério, um problema que normalmente fica escondido. Vladimir Belko já estava acostumado a abrir troncos ocos e encontrar surpresa lá dentro, mas esse caso tinha um cenário pronto para assustar. O lenhador de Belarus, do canal Belko Wood, estava removendo uma árvore enorme que tinha caído dentro de um cemitério antigo. Ao fundo apareciam túmulos e grades. Aí a motosserra entrou mais fundo na madeira, e a fenda começou a soltar um líquido grosso, escuro e avermelhado. Foi essa imagem que fez o registro viralizar, publicado em abril de 2025. O vídeo passou dos milhões de visualizações, porque juntava tudo que mexe com a imaginação. Cemitério antigo, árvore oca, líquido vermelho e túmulos logo atrás. Só que quando Vladimir abriu mais o tronco, o mistério perdeu força. Lá dentro, havia uma cavidade grande, restos secos de insetos e um enorme ninho de vespas abandonado, preso na madeira. E esse tipo de líquido também pode aparecer em árvores doentes ou apodrecendo. A seiva fica presa, fermenta e sai por rachaduras, com cor escura e cheiro forte. Então a cena impressiona, mas não precisa de assombração para explicar. Pelo que apareceu no próprio vídeo, era um tronco oco, resina acumulada e um ninho antigo escondido bem no lugar mais sinistro possível. Em setembro de 2012, um cemitério, em Worthington, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, acabou cercado pela polícia por causa de um achado estranho demais. 2 homens olharam dentro de um canhão antigo e viram um cilindro preto de PVC. Naquele lugar, daquele jeito, ninguém quis pagar para ver. Em poucos minutos, havia viatura, fita de isolamento e técnicos chamados para descobrir se aquilo podia ser uma bomba. Enquanto a notícia corria pela cidade, Chris Frenich recebeu uma ligação do pai dizendo que a polícia tinha fechado o cemitério, e ele entendeu na hora. Aquilo não era uma bomba, era um recipiente de geocaching, um jogo de caça ao tesouro em que as pessoas usam GPS para esconder e encontrar pequenos objetos em locais públicos. Depois de falar com Chris e abrir o cilindro, a polícia encontrou só instruções do jogo e pequenos brindes deixados por outros participantes. O susto passou, mas o recado das autoridades foi direto: esconder um tubo preto
esqueleto de PVC dentro de um canhão, em um cemitério, não foi uma escolha muito feliz. A própria equipe comentou que confusões assim já tinham acontecido antes com recipientes de geocaching confundidos com objetos perigosos. Franco entrou num cemitério à noite para gravar mais uma exploração, daquelas com câmera noturna, lanterna e escuridão por todos os lados. No começo, é só uma caminhada tensa entre túmulos e estátuas, até que, lá no fundo, ele percebe alguém perto das esculturas andando pelo gramado de um jeito estranho. A primeira ideia é simples. Poderia ser uma pessoa em situação de rua dentro do cemitério, e o próprio Franco evita se aproximar, dizendo que não quer arrumar problema sem saber quem está ali. Só que a cena muda de clima quando o sistema de irrigação para, a figura some na escuridão e depois aparece de novo, mais à frente, perto de uma tumba. A câmera tenta aproximar, a imagem estoura, e a silhueta começa a vir na direção dele. O susto pega porque a pessoa sai do escuro correndo, com o rosto distorcido pela luz da câmera e pelo zoom, vendo rápido. Dá mesmo aquela sensação de registro impossível, e muita gente compartilhou o vídeo como se fosse um flagrante real de uma aparição no cemitério. Mas esse caso tem um detalhe importante. O vídeo é do canal Franco TV, de um criador de Orlando, nos Estados Unidos, que se apresenta como cineasta e produz vídeos de terror em lugares reais para entretenimento. As próprias descrições do canal avisam que as cenas são dramatizadas, então o susto até funciona, mas tudo indica que a suposta pessoa no cemitério fazia parte da encenação. Jesse Greathouse tinha 17 anos e estava passeando com a família pelo Colonial Park Cemetery, em Savannah, nos Estados Unidos, quando resolveu testar uma filmadora simples que tinha acabado de ganhar da mãe. O lugar já carregava um clima pesado, um cemitério aberto em 1750, com milhares de sepultamentos e uma fama antiga de histórias estranhas. Mas, naquela gravação de 31 de dezembro de 2008, o que chamou a atenção não foi uma lápide, nem uma árvore, foi uma figura pequena se mexendo entre os túmulos. Jesse contou que viu uma criança com roupas antigas, parecidas com as da época da Guerra Civil Americana, correndo pelo cemitério, pulando perto de uma árvore e desaparecendo logo depois. Nas imagens, dá pra ver uma silhueta cruzando o cenário escuro. A qualidade ruim da câmera noturna não ajuda em nada. Tudo fica granulado, confuso, e justamente por isso o vídeo ganhou tanta força. A gravação foi parar na TV americana, e a Fox 8 mandou o material para especialistas em efeitos de Hollywood analisarem. Depois de horas olhando o vídeo original, eles disseram que não encontraram sinais claros de montagem digital, só que isso não prova que fosse um fantasma. A imagem não tinha detalhe suficiente para cravar nada. Investigadores mais céticos apontaram uma explicação bem mais pé no chão. Poderia ser uma pessoa comum carregando um objeto comprido, talvez usado para tirar o musgo espanhol, aquele que fica pendurado nas árvores, e é muito comum naquela região. Mesmo assim, pelo jeito que a figura aparece entre as lápides e some logo depois, o registro continuou estranho bastante para não sair tão fácil da cabeça de quem assiste. Samantha Hessler fazia uma entrada ao vivo para a WNET News Channel 13 em um cemitério histórico de Saratoga Springs, nos Estados Unidos. A pauta era sobre passeios noturnos de Halloween no Green Ridge Cemetery, então o cenário já vinha pronto, escuro, lápides ao fundo e aquele clima que deixa qualquer detalhe maior do que é. Só que, enquanto ela falava normalmente para a câmera, uma coisa fora do roteiro chamou a atenção de quem assistia em casa. Perto de uma pedra grande com o nome Butler, uma silhueta clara passou devagar atrás das lápides. Na hora, Samantha não reagiu, o cinegrafista também não. A entrada seguiu normal, como uma reportagem comum de manhã cedo. Depois começaram a chegar mensagens para a repórter e para a emissora, com gente avisando que tinha visto algo se movendo no fundo da imagem. Quando o trecho circulou, muita gente tratou aquilo como uma aparição, e o cenário ajudava bastante nessa leitura. Cemitério antigo, reportagem de Halloween e uma figura pálida passando atrás da repórter. Os mais céticos acreditam em refletores fortes, poeira, insetos ou umidade perto da lente que podem ficar claros demais e ganhar uma forma estranha na imagem. Para quem viu ao vivo, porém, o susto já tinha acontecido.
Saundra Gonzalez perdeu a filha, Fabiola Nova Rodrigues, quando a menina tinha só 2 anos, em Las Cruces, nos Estados Unidos. O caso já era pesado. O então namorado da mãe foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime. Depois disso, o túmulo de Fabiola, no Masonic Cemetery, passou a receber flores, brinquedos e lembranças da família. Só que com o tempo, algumas dessas coisas começaram a desaparecer. Outra família, que tinha um túmulo por perto e passava pelo mesmo problema, resolveu esconder uma câmera em uma árvore. A ideia era simples: descobrir quem estava mexendo nas sepulturas. Mas, de madrugada, a gravação mostrou uma criança pequena andando sozinha entre as lápides. E a primeira reação de quem viu não foi pensar em mistério, foi preocupação. Podia ser uma criança real perdida no cemitério no escuro. Quando congelaram a imagem, um funcionário disse reconhecer a menina e levou a família até o túmulo de Fabiola. Saundra viu a gravação e se emocionou. Para ela, era a filha. O cabelo, a roupa e até os chinelos lembravam a menina. Em outro frame, aparece uma silhueta mais alta perto da criança e Saundra interpretou aquilo como alguém sendo guiado por Fabiola. A explicação mais provável para muita gente é mais simples. Uma criança viva pode ter entrado no cemitério naquela madrugada e mexido nos brinquedos deixados ali. Mesmo assim, para Saundra, aquela imagem ficou como uma lembrança inesperada da filha. As câmeras do Awudome Cemetery em Accra, em Gana, foram colocadas por um motivo bem real: vigiar o cemitério depois de furtos, invasões e danos às lápides. Só que poucas semanas depois, uma gravação das 3 da manhã saiu da sala de segurança e foi parar na internet. O vídeo foi divulgado em janeiro de 2026 pelo morador e influenciador local Tete Itai. A imagem mostra o cemitério vazio, escuro, com as lápides ao fundo, até que várias silhuetas claras aparecem se movendo juntas entre os túmulos. Para quem já gosta de história de fantasma, o cenário veio pronto: madrugada, cemitério fechado, câmera que enxerga no escuro e figuras brilhantes andando em grupo, quase numa coreografia estranha. Depois que a gravação circulou, moradores da região ficaram assustados e a polícia local pediu calma enquanto o arquivo era analisado. A administração do cemitério confirmou que o sistema tinha sido instalado em dezembro, justamente para proteger o local, não para procurar nada sobrenatural. Especialistas em imagem digital também tentaram baixar a temperatura da história. Em câmeras de baixa luz, insetos perto da lente, poeira, reflexos e também uma edição de vídeo que para muitos era a resposta mais provável. Mesmo assim, com aquele cenário e aquele horário, algumas pessoas continuaram desconfiadas. Toowoomba, em Queensland, na Austrália, entrou no radar fora do país por causa de uma sequência de fotos e vídeos estranhos enviados ao grupo Toowoomba Ghost Chasers. A cidade já ajudava na fama: cemitérios antigos, prédios históricos e muita história local passada de boca em boca. Só que um lugar puxou quase toda a atenção: o Drayton and Toowoomba Cemetery, um cemitério enorme, tombado como patrimônio, com mais de 45 mil túmulos. Nos registros que circularam, aparecia de tudo um pouco: uma suposta mulher de vestido vermelho entre as lápides, uma figura cinza surgindo perto dos túmulos e até uma névoa azulada atravessando o cemitério. Para o pessoal que investiga esse tipo de caso na região, não era só falha de câmera. Alguns chegaram a ligar a mulher de vermelho a Elizabeth, uma antiga moradora de Toowoomba associada a um acidente ferroviário em 1944. Só que aí entra a parte que complica tudo. Em algumas imagens, o que aparece é só uma mancha clara lá no fundo. Em outras, um vulto torto perto de uma lápide. E quando um lugar já carrega fama de mal assombrado, qualquer detalhe ganha peso. Para quem olha com mais frieza, as respostas são bem mais simples, como manchas, insetos iluminados, ou até mesmo pareidolia, que é quando o cérebro tenta transformar um borrão em rosto ou corpo humano. Mesmo assim, Toowoomba continuou sendo tratada como uma das cidades mais assombradas da Austrália. Não porque alguma imagem provê alguma coisa, mas porque quase todas deixam aquela sensação de precisar olhar de novo. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.